Olá, boa noite! Sejam bem-vindos ao canal Quinta Essência, amigos. Hoje temos um convidado que está connosco com um tema bem interessante para todos. O tema da nossa live de hoje, que é com o convidado Paulo Giannuzzi, tem como tema UFO-Arqueologia do Jardim do Éden à Era de Aquários. Tema bem interessante, amigos. Então, eu vou transmitir-vos aqui um bocadinho para vocês conhecerem melhor o convidado, quem ele é, realmente quem ainda não o conhece. Então, Paulo Giannuzzi é economista, mestrado em macroeconomia e administração financeira e empresarial, consultor e instrutor de astronomia, pesquisador de ufologia, civilizações antigas e suas escrituras sagradas, com ênfase especial em Egito Antigo, arqueologia, ciências ocultas, cabala, hermetismo, geometria sagrada, meditação, expansão da consciência e autoconhecimento, sociedade teosófica. É também conferencista nacional e internacional destes e outros temas correlatos, autor de vários artigos e textos correspondentes aos temas citados. Então, maravilhoso tudo o que está aqui, Paulo. Vamos apresentá-lo, o nosso amigo, para quem ainda não conhece. Quem já o conhece, então, maravilhoso estar connosco esta noite, que ele tem muito assunto a nos transmitir. Bem-vindo, Paulo, ao canal Quinta Essência, amigo. Olá, Cláudia. Muito obrigado pelo convite, pelo carinhoso convite seu e pelo canal Quinta Essência. Meu nome é Paulo Giannuzzi e eu tenho um prazer enorme de estar aqui com vocês todos nesta noite e agradeço em muito a presença de todos aqui, apoiando o canal, apoiando a Cláudia, apoiando este trabalho em particular, dedicando, como eu sempre digo, seu precioso tempo neste trabalho. Muito obrigado. Boa noite. E então, amigos, eu peço que vocês, ao verem esta live, que partilhem ao maior número de pessoas possível, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo que o nosso amigo Paulo Giannuzzi vai passar aqui hoje, para que mais pessoas se encontrem aqui também em direto connosco. É importante vocês também deixarem o like e subscrever ao canal Quinta Essência, ajudando também este amigo com este trabalho, com certeza muito importante, que tem aqui a passar para nós hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. Paulo Giannuzzi, o tema que nos traz aqui hoje é um tema que é muito abrangente, então nós vamos dar uma picadinha de doce aos nossos convidados, aos nossos amigos que nos irão ver, sobre este tema de Jardim do Éden, a Era de Aquários, a UFO-Arqueologia. Então, são temas bem interessantes e que se falam muito nos dias de hoje, a nível mundial, inclusive, né? Então, sinta-se à vontade, por onde achar melhor começar, fazendo essa abertura de live maravilhosa, com o conhecimento que o Paulo tem grande desta área, muito rica, realmente, de tudo o que se tem descoberto a nível até da arqueologia pelo mundo, inclusive pode começar também um bocadinho, se quiser introduzir o tema dos gigantes, as ossadas que se encontram por aí. Então, sinta-se à vontade, por onde achar melhor. Obrigado, Cláudia. Exagerada foi você. Aos conhecimentos que, na verdade, eu não tenho. Sério? Ninguém tem. Na verdade, eu adoto a filosofia socratiana, eu sei que nada sei. A gente vamos aprendendo sempre, né? E vamos aprender todos juntos aqui. Na verdade, interagir e compartilhar. Tá? Exatamente. Bom, nesse aspecto aí, o tema é apenas uma chamada sugestiva para uma passagem de tempo, não somente a nível arqueológico, mas a nível ufológico e até um nível bem mais profundo com respeito à parte da história da humanidade, que até mesmo no que concerne aos achados arqueológicos é bem diferente do que até então aprendemos. Embora a ciência, no que tange à arqueologia,
a história propriamente dita e qualquer outro ramo da ciência, especialmente ortodoxa, exija comprovação documental, comprovação material. Algumas dessas existem, mas não garantem 100%, ao mesmo tempo, uma mudança na história e, ao mesmo tempo, uma confirmação da nossa história oficial, que, repito, não tem muito a ver com o que realmente aconteceu e que é de ciência, de sociedades secretas, da parte interna e oculta, fechada de algumas religiões, enfim, um conhecimento oculto, transmilenar, que nos vem chegando através dos milênios, num processo mais fechado, num processo iniciático, na verdade, desse conhecimento. Tá? Não só na questão do conhecimento em si, mas a aplicação desse conhecimento e no que tange a história da humanidade, a origem do ser humano e assim por diante. Alguns achados arqueológicos realmente contradizem em muito determinados aspectos, para não dizer em muitos, da nossa história oficial. Né? Ainda mais levando-se em conta que a história que nós conhecemos, ela parte de uma interpretação do vencedor sobre o vencido, daquele que sobrepuja o outro de uma forma, seja beligerante, de uma forma socioeconômica, cultural, enfim. É baseada, assim, a nossa história. Mas estamos em tempo, agora, nesse período de transição planetária, dentre tantas coisas que acontecem nessa eclosão, de, obviamente, alguns elementos que se somam a outros num crescente cada vez maior, com o passar do tempo, né, de achados e de comprovações, até mesmo documentais, de muita parte da história que vem à tona e que se constitui em algo diferente do que é até então apresentado. Então, nós temos não só essa questão arqueológica, onde um dos pioneiros, embora não arqueólogo, Erich von Däniken, levantou justamente essa questão com respeito à presença remota extraterrestre no nosso planeta, se bem que eu, particularmente, já não utilizo mais a palavra extraterrestre, ou a considero obsoleta. Nossos visitantes espaciais transcendem em muito a pura palavra e simples palavra extraterrestre. Então, existe, obviamente, uma questão por trás aí, muito importante e interessante, começando da tomada de consciência de que, primeiramente, eles não vêm tanto mais ao planeta. São poucos os que chegam ao nosso planeta. A grande maioria já está aqui há muito tempo. Na verdade, nós dividimos o planeta com eles. Né? E a atuação deles é dentro do processo evolutivo da humanidade, de um determinado ponto que nós, na parte oculta, teosófica, eubiótica, no sentido do estudo da chamada ciência das idades, que foi tão bem salvaguardada pelo Antigo Egito, considerado o pilar masculino Atlante, o pai da humanidade, e pela Índia Antiga e o Tibete, considerados o pilar feminino Atlante, ou a mãe da humanidade atual, principalmente esses três núcleos, muito mais Egito, Índia e Tibete, concentram ainda o grande conhecimento transmilenar que passou por tantos lugares, por tantas inteligências, por tantos iniciados, por tantos preparados, a partir do chamado Deicídio Atlante. Quando houve a questão da rebelião, no sentido de desconexão com o divino, o planeta foi quase destruído 2 vezes por conta disso, e o conhecimento
Esse tipo de conhecimento transmilenar, iniciático, passou a ser velado, uma vez que já foi aberto desse processo. Tá? Não existia ocultismo, não existia hermetismo, não existia nada secreto. Era tudo aberto. O contato direto com a divindade era a constante naquela civilização que teve uma longa vida com 3 estágios básicos, 3 fases básicas. Tá? E dentro desse processo, a partir do Deicídio Atlante, dessa desconexão, que eu posso entrar em maiores detalhes daqui a pouco, houve essa separação e foi necessária, a partir daí, a ocultação de determinados conhecimentos só transmitidos àqueles que tinham preparo para isso, tinham mérito para isso, e tal fato se dá até hoje, dentro do processo iniciático, seja ele qual for. Tá? Iniciado aqui, não no sentido apenas espiritual ou espiritualista, que não deixa de ser uma ciência, mas no sentido filosófico, no sentido artístico e no sentido científico também. Né? A verdadeira arte da ciência, a verdadeira ciência com C maiúsculo. Em que muitos hoje, de uma forma espontânea e também iniciática, pelo momento que atravessamos, estão despertando. Inclusive para memórias antigas relativas a esses conhecimentos. Então, a raça Atlante, falo raça dentro da nomenclatura teosófica, dentro da nomenclatura dessa ciência das idades, em que a teosofia e a biose foram os últimos baluartes disso, ao longo dos milênios, porque esse mesmo conhecimento sobre esse processo estava, obviamente, salvaguardado por N conjuntos, N sociedades, N processos ao longo do tempo, né? De 10, 12 mil antes de Cristo até agora, quando a humanidade recomeçou. O que chamamos de civilizações antigas, na verdade, foi um recomeço da humanidade. Elas são bem recentes em relação ao que existia antes do dilúvio. Então, para ter um resumo, quando a vida foi implementada, e isso realmente aconteceu, por hierarquias até mesmo de dentro do nosso sistema solar, no planeta Terra, obedecendo todo um cronograma cósmico, quem já leu sobre isso vai entender do que eu estou falando, houve um processo que ainda continua da otimização do ser humano, do seu processo evolutivo dentro do plano físico. Estamos passando por uma etapa monádica, transmilenar, evolutiva, e de acúmulo de experiências e de conhecimento da mônada, da nossa centelha divina, através das eras, vivenciando a contraparte física do universo. O nosso corpo tridimensional, nossos outros corpos, e o nosso planeta como um ser físico tridimensional. Tá? Então, a nossa mônada está nesta etapa agora, vivenciando essa questão evolutiva material, física, para depois retomar um aspecto evolutivo acima do processo físico, do extrafísico em vários níveis, na ocasião da descida para o plano físico e a retomada numa subida, numa ascensão, a nível individual, a nível coletivo, a nível planetário, do planeta Terra como um ser, como ele é, um ser vivo, nesse processo geral. E enquanto físico, a humanidade vai passando por etapas evolutivas. O ser humano ainda não está pronto, foi implementado no planeta no que nós chamamos, dentro desse estudo, primeira raça raiz, ou raça mãe, ou raça matriz, com as suas respectivas 7 sub-raças. Numa transição depois para a segunda raça raiz, primeira chamada Bórea, a segunda Hiperbórea,
a terceira raça raiz, a lemuriana, e assim por diante, sendo a quarta raça raiz, a Atlante. Estamos, no momento, evoluindo pela quinta raça raiz, vivenciando no presente momento a transição da quinta sub-raça da quinta raça para a sexta sub-raça da quinta raça, num período bem curto, para a sétima sub-raça, e adentrarmos, assim, a sexta raça raiz, dentro da sua primeira sub-raça, até fecharmos essa chamada quarta ronda planetária, quarta ronda física para a evolução no plano físico, ao longo de 7 raças raízes. E durante a raça Atlante, tivemos, no primeiro terço de vivência, o chamado Satya Yuga, ou Idade do Ouro, como nós encontramos no Rig Veda, o quarto livro dos Vedas, que tem mais de 8.000 anos. E quando você lê, por exemplo, sobre as raças e sobre as eras, neste livro de conhecimento védico e depois Brahmani, constando também nos anais antigos egípcios, nós encontramos, por exemplo, no Kali Yuga, que é a era que estamos atravessando agora, a era de ferro, a era da inversão de valores, a era da iniquidade, encontramos no texto passagens como se estivéssemos lendo, como sempre digo, o jornal de hoje de manhã, num texto de 8.000 anos. Então, passamos por 4 ciclos básicos, no chamado Divya Yuga, que é o ciclo total dividido em 4. Yuga, por exemplo, em sânscrito antigo, sagrado, Devanagari, mais propriamente dito, quer dizer era. Então, a Era de Ouro, Satya Yuga, foi o momento que encontramos nas escrituras das civilizações antigas, principalmente as escrituras sagradas, a Bíblia é uma delas, todos os textos referentes aos chamados deuses, aos chamados filhos do cosmos, aos chamados alguns anjos, que aqui estiveram, que conviveram com os homens e depois partiram voltando para os seus elementos de origem, suas moradas cósmicas de origem, e algumas dessas hierarquias ficaram aqui, nas camadas dimensionais do interior do planeta, gerenciando o processo evolutivo geral do planeta, reinos de mineral, vegetal, animal, hominal, supra-hominal, as hierarquias supremas que estão, você já deve ter ouvido, falar em Agartha, por exemplo, em Duat, em Bagadas, Shambhala, isso tudo multidimensionalmente no interior da Terra. Parte desses seres ficou por aqui, quando houve o deicídio. Tá? Então, isso está, a seu modo, em escrituras sagradas diferentes. Podemos encontrar isso ali e ter um entendimento mais profundo ao analisarmos determinados conhecimentos. Tá? Inclusive, alguns trechos, como são iniciáticos, por serem iniciáticos, não cabem nem interpretação. Então, como todo livro sagrado, é necessário um entendimento maior, um estudo mais profundo, porque todos eles são, a seu modo, codificados. Como, por exemplo, principalmente a parte da Bíblia referente ao Velho Testamento, a Torá, existem várias codificações e a mais importante e profunda delas é a matemática gemátrica, ou a própria gemátria ou gematria dos textos sagrados, onde cada caractere hebraico, que é um alfabeto sagrado, como era o hieróglifo egípcio, como era o mandarim chinês, como era o sânscrito Devanagari, como era o tibetano, e ainda é, né, requer elementos de entendimento mais profundo, porque não são simplesmente letras, são símbolos, são arquétipos, que têm uma representação numérica para cada letra, para cada caractere. Né? Inclusive um fonema mantrâmico para cada uma delas e um conjunto delas, o que torna o texto de uma análise mais profunda e de conhecimento mais profundo, não se devendo, obviamente, interpretar literalmente.
E cada uma com a sua energia também, né? Cada uma com a sua energia, exatamente. Então, dentro desse panorama, nós temos muitos conhecimentos ligados ao que eu estou resumidamente colocando aqui, que dão luz à história da humanidade, à nossa verdadeira origem, quem realmente somos, né? E, a partir de quem realmente somos, que é uma descoberta pessoal, que vai, obviamente, criar um gatilho, um efeito dominó para uma autodescoberta dentro de um autoconhecimento, vamos esclarecer também, dentro dessa autodescoberta, de onde viemos e para onde vamos. Quando o ser humano começa a fazer essas perguntas para si... Era isso que eu ia perguntar. Então, quando o pessoal pergunta e quem eu sou, e qual a missão de vida, e de onde é que nós viemos, para onde vamos, né? Como é É que uma isso se descoberta descobre? pessoal. Através do conhecimento. Através do conhecimento, que é uma alavanca que vai estimular justamente todo um trabalho interno. E esse trabalho interno, quando aflora, quando é de dentro para fora, ele é genuíno e definitivo. Não adianta procurar fora o que está dentro de você. É isso mesmo. Porque a informação só vira conhecimento quando esse conhecimento é aplicado. Conhecimento não aplicado é patrimônio jogado pelo ralo. E quando você aplica esse conhecimento, você desenvolve todo um poder interno, que é a chamada sabedoria, que é sua, é o seu ultra-esotérico, que aflora de dentro para fora, e você começa a conhecer e colocar para fora o seu verdadeiro eu. E muitas dúvidas, muitas aflições e ansiedades se dissipam, porque você começa a encontrar o seu centro e não precisa mais equacionar nada, onde você encontra respostas para as suas questões. E muitas dessas respostas têm a ver com esse conhecimento geral, coletivo, do que foi a humanidade e do que aconteceu, para até chegarmos ao ponto que estamos como coletividade. Então, dentro desses textos sagrados, encontramos justamente a convivência dos anjos com os homens, seres que, por sua natureza externa ao planeta, até mesmo viajantes espaciais, propuseram e provocaram, pelos textos sagrados, tantas experiências com tantos, por exemplo, na Bíblia, patriarcas hebreus antigos. Encontramos isso, repito, em outras passagens de outros livros sagrados de civilizações antigas mundo afora, que resgataram muito desse conhecimento. Então, quando os chamados deuses prometeram retornar, estamos na época desse retorno dos deuses, porque o número de avistamentos é cada vez maior, o número de contatos é cada vez maior, o número de experiências que as pessoas têm, hoje de uma forma bem diferenciada do que há 20, 30 anos atrás, mas que continua de uma forma diferente, repito, acontece cada vez mais. Isso faz parte de um processo não somente da consciência com respeito a nossos irmãos do espaço, e também do processo relativo ao governo oculto do mundo intraterreno, que tem uma ligação direta com eles. Aliás, quando eles chegam ao planeta, eles vão ao encontro justamente dessas hierarquias intraterrenas para depois saírem à nossa superfície e serem objetos dos avistamentos e outras experiências que a humanidade tem vivenciado nesses últimos tempos. Então, nesse período, houve um período atlântico que era muito presente esses que foram considerados deuses, porque eram seres que manifestavam o chamado espírito da verdade. E ao manifestar o espírito da verdade, as almas preparadas naquele tempo, encarnadas para assimilar esse conhecimento praticamente direto da fonte, viviam, obviamente, na plenitude da Era de Ouro. E depois, com o passar do tempo, como os ciclos se passam, veio do chamado Satya Yuga, veio o Treta Yuga, depois o Dwapara Yuga, até chegarmos no atual Kali Yuga, que já dura alguns milhares de anos. Isso é do ciclo normal. Agora, de acordo com o nível de consciência do ser humano, uma vez que, repito, o ser humano ainda está em formação, ele ainda não está pronto, o chamado arquétipo Adam Kadmon, ele
obviamente, vivencia de acordo com a sua consciência as questões relativas às frequências vibracionais reinantes. Como o ser humano ainda não alcançou a consciência que deveria alcançar, ainda está no processo, ele vai vivenciar uma era pesada como o Kali Yuga atual, de uma maneira que poderia ser bastante diferente se tivesse um nível de consciência maior. Nesse período Atlante, num determinado momento, de uma forma paulatina, o ser humano começou a mergulhar na materialidade, começou a se afastar do seu propósito cósmico, do seu propósito interior, do seu propósito divino, e cada vez mais mergulhado na materialidade, na ciência, na tecnologia e na manipulação da magia, que eles conheciam e faziam muito bem, que para eles era uma ciência, repito, quase destruíram o planeta 2 vezes. As chamadas guerras dos deuses, que encontramos nos registros egípcios e principalmente nos registros Vedas e Brahmanes, né? No Sai Bababam, no Bhagavad Gita, no Mahabharata principalmente, e assim por diante. Tá? Temos elementos relativos a essa guerra dos deuses, principalmente no noroeste da Índia, na região do Caxemir, tá? No sudoeste do Tibete, aquela região ali que foi onde surgiu a quinta raça, a raça Arya, a raça presente atual na humanidade. Então, quando ocorreu esse deicídio atlante, quando houve esse mergulho na materialidade, os chamados deuses, entre aspas, se retiraram do planeta, outros ficaram por aqui, e, como diz a profecia tibetana, principalmente relativo ao 31º Buda da Mongólia, que desapareceu em 1924, assim como o 13º Dalai Lama anos depois, últimos baluartes da representação oculta espiritual no planeta, realmente ligados diretamente à grande fraternidade branca e à grande loja intraterrena de Agartha, tá? Nós tivemos todo um processo, ao longo desse tempo todo, de gerenciamento oculto da humanidade, e a partir daí surgiu a necessidade dos avataras, surgiu a necessidade de seres que manifestavam o espírito da verdade estarem presentes vez por outra, reendireitando ou colocando de novo, ou procurando colocar com conhecimentos e ensinamentos, e principalmente com exemplos, a humanidade nos trilhos, deixando um grande legado. E assim tivemos com o próprio Cristo, com o próprio Buda, e depois, numa escala menor, com Moisés, com a Renata, mais antigo ainda, com Krishna, com Rama, com Sita na Índia, e Confúcio, e Lao Tse, e Zoroastro, ou Zaratustra, assim como Platão, Pitágoras, Imhotep. Muitos passaram por aqui para trazer esse conhecimento grande. Pertencentes a várias escolas, né, iniciáticas. E depois do período neoplatônico, tivemos Amônio Sacas, Plotino. Isso ressurge no Sufi, árabe, antes até mesmo do Islã. Isso ressurge com o tempo na Ordem dos Cavaleiros Templários, especialmente o templarismo português, de onde se obedece um itinerário do Oriente para o Ocidente para esse conhecimento, visando as navegações e visando as Américas, especialmente o Brasil, cuja história do Brasil começa realmente na Batalha de Ourique, e não em 1500. Né? A história recente do Brasil. Porque a história verdadeira do Brasil começa na Atlântida, na quarta cidade atlântica, que era aqui no Planalto Central brasileiro. Depois já começa com a vinda dos fenícios. Isso aí é uma outra história. Né? Exatamente. Não vou me alongar aqui muito. Então, dentro desse processo, quando a humanidade caiu, alguns projetos foram colocados por hierarquias que ainda estavam no planeta, e o mais conhecido deles deu origem ao dilúvio. Ou seja, um projeto que foi implementado aqui a despeito das ordens superiores, que eram contrárias,
foi feita essa experiência, a nível genético, inclusive, que consta na Bíblia, e os anjos tiveram com as filhas dos homens, originando os chamados Anakim, que em sumério quer dizer gigante, e os Nefilim, os anjos filhos dos deuses, com as humanas, que geraram seres hediondos, seres gigantes, tá? Que Então constam seria, constam então nas... seria os tais gigantes que eu falei ali ao início, será que tem correlação com isso? Não, total, os gigantes são isso aí. Os gigantes são isso aí. E eles dominaram de uma tal forma que houve, obviamente, uma distorção do projeto para a humanidade da Terra, para o planeta em geral, em virtude do último distúrbio Atlântide, séculos antes, na verdade, milênios antes. Isso é um processo todo encadeado. Nós temos elementos arqueológicos mostrando evidências dos gigantes de vários tamanhos. Inclusive, temos algumas montanhas que, na verdade, eram elementos de pedra que os gigantes faziam. Né? Os Nephilim, que era um ramo desses gigantes, faziam verdadeiras atrocidades. Estavam totalmente fora de controle. E o dilúvio ele ocorre justamente como uma planificação para eliminar todo esse tipo de contingência do planeta. Uma limpeza profunda. Existem 250 registros sobre o dilúvio no mundo inteiro. Entre todas as civilizações antigas conhecidas e entre os índios brasileiros, entre os descendentes dos incas, dos maias, dos astecas, que, por sua vez, são descendentes de civilizações anteriores, entre os índios norte-americanos, entre os polinésios. Nós temos, repito, 250 registros oficiais do dilúvio pelo planeta inteiro, com elementos em detalhe muito interessantes que eu posso apresentar aqui, inclusive com imagens, numa ocasião futura, porque é muito assunto, o assunto é vasto. Exatamente, A gente pode muito abrangente. Essas imagens aqui, eu posso detalhar isso para vocês, como já o fiz em várias apresentações presenciais aqui no Brasil e também fora, tá? Em conferências, congressos, enfim. É realmente um assunto muito interessante que faz parte da nossa história, embora, obviamente, de forma oficial, isso não seja apreciado, muito menos pesquisado, estudado e aceito. Mas nós vamos chegar lá porque as evidências são cada vez maiores. Tanto que existem estátuas, representações em relevo, né, que mostram a evidência dos gigantes. A estátua, por exemplo, de Gilgamesh, o grande rei assírio, e a chamada Epopeia de Gilgamesh, que é um livro sagrado sumério que relata com muito mais detalhes que a Bíblia o próprio dilúvio. Tá? E isso tudo envolve uma gama de conhecimentos fantástica. E essa representação da estátua de Gilgamesh, inclusive eu até postei há algum tempo atrás uma foto dessa estátua no Instagram, mostra o rei Gilgamesh abraçando um gatinho. Um felino. Por debaixo, abraçando um gatinho, exatamente, um felino, um gatinho, debaixo do seu braço, né? Ele portando uma arma na mão direita. Só que, ao aproximarmos a imagem, vemos que não é um gatinho, é um leão. Interessante. Então, imagine o tamanho que essa criatura deveria ter, ou então, se ela não existiu, se é uma alegoria, por que representar Gilgamesh, esse rei assírio, nessa escala? Tá? Porque para mostrar que era só rei, que ele era grande como uma figura emblemática na Suméria, enfim, será que era só isso, como muitos afirmam? Os Mas é incrível. Eles representavam, muitas vezes, o que eles viam.
É verdade, é com certeza, era isso que eu ia agora referir, Paulo. Mas sobre os gigantes, quando se fala neles, o pessoal possivelmente pensa, pelo menos uma grande maioria, que já existiram, mas na realidade eles continuam existindo. Existe evidências e provas de pessoas que já os viram em montanhas, em picos altos, Sim, seres enormíssimos mesmo, mas em sítios muito altos em que nós aqui não conseguimos ter acesso. Ou então de helicóptero, ou, o que enfim, só nesse sentido, né? com Mas respeito, eu desculpa, conheci muito rapidamente, eu conheci uma senhora em que ela tem essa evidência em vídeo gravado, porque ela tem a vista do apartamento dela dá para as montanhas, em Cerros Altos, como ela te chama, e ela teve a oportunidade, a sorte grande de filmar um ser enorme e com movimento. Portanto, aquilo ali não tinha como ser um robô ou qualquer coisa ali artificial. Dá para perceber que é um movimento como se fosse humano, mas bem grande. Então, se o pessoal pensa que eles existiram, existem. É impressionante. o que eu posso dizer com respeito a isso é que existiram em larga escala sobre a superfície da Terra. Alguns elementos desses ainda existem, mas em camadas subterrâneas. O que acontece é que existem algumas que nós chamamos no ocultismo, nessas ciências, de embocaduras, ou passagens que ficam principalmente nas montanhas para reinos subterrâneos. Algumas dessas localidades subterrâneas ainda são físicas, porque eu me referi aqui à questão multidimensional, que é o que predomina. Então, eles saem, eles afloram dessas cavernas no alto das montanhas, perambulam por aí e depois voltam. Mas, obviamente, é num número muito restrito Sim, em relação ao que já existiu na com humanidade. certeza. E, mesmo assim, eles não vivem na superfície. Eles se limitam a montanhas, ou então até mesmo, como já foi visto nos Estados Unidos, no Canadá, nas suas florestas, chamados Sasquatch, ou pé grande, né, que pode ter uma relação com isso, mas que não vivem ali. Na verdade, são cavernas que têm uma ligação com alguns bolsões subterrâneos. Né? Isso com respeito a essas aparições atuais. Tá? Agora, como já citei aqui, ligado ao que é colocado na chamada vinda próxima do Buda de Honda, ou que é chamado no Oriente de Buda Maitreya, ou que os hindus chamam de vinda do Kalki Avatara, ou que o Islã diz com respeito ao retorno do Imã Mahdi, ou entre os cristãos a segunda vinda de Jesus, o Cristo, ou que os judeus esperam como Messias, o Mashiach, ou até mesmo, voltando ao sebastianismo português, o chamado Advento do Quinto Império, pegando justamente Portugal e Brasil, tudo isso são nomes diferentes para uma mesma coisa. A próxima manifestação avatárica. E dentro desse processo existe uma aceleração muito grande. Eu, por incrível que pareça, não estou desviando do assunto. Isso faz parte é um elemento principal dentro de todo o processo ufo-arqueológico, ufológico e do que está se manifestando por aí. É um conjunto de fatores que se somam justamente ao período que atravessamos de transição planetária, onde ainda tem muita coisa para acontecer, até que, depois dessa depuração, o ser humano que continuar no planeta tenha uma eclosão consciencial suficiente para entrar numa nova etapa de vivência evolutiva, né? Que não vai ser para depois de amanhã, nem para depois de amanhã, isso ainda vai levar um tempo, mas o processo já começou e é acelerativo. E dentro disso,
nós encontramos o chamado retorno dos deuses, que é a promessa deles, que está, repito, em vários livros sagrados, de retorno às nossas condições. E de acordo com algumas chamadas profecias milenares dentro dessa parte oculta, esotérica, que, obviamente, acredito que poucos aí devem ter ouvido falar no 31º Buda da Mongólia, ou relativo ao 13º Dalai Lama, estamos no 14º, mas existe toda uma implicação dentro do 13º, existe toda uma implicação dentro do conhecimento crístico que foi aplicado pela Ordem Templária, pelos Cavaleiros Templários, e depois reavivado por Kardec e Blavatsky, cada um a seu modo. Esse conhecimento que vem de antanhos, que é uma parte da mola mestra de evolução da humanidade, traz justamente um axioma muito interessante. Quando, é o que diz, quando as nações caírem, afloraremos a superfície. As coisas acontecem, né? Mais rápido. Ou seja, as hierarquias do governo oculto do mundo, o verdadeiro governo oculto do mundo espiritual, que conduz justamente o planeta, todos os seres vivos e a humanidade, sem interferir no livre-arbítrio, e não o governo oculto do mundo que falam por aí da nova ordem mundial, que é uma apropriação indébita, dentre outras, para algo nefasto. Né? O verdadeiro governo oculto do mundo aflorará a superfície do planeta, assim como um contato definitivo por parte de nossos irmãos do espaço, num momento propício, que é o momento em que, simbolicamente, é colocado na profecia quando as nações caírem. Ou seja, quando o Kali Yuga terminar, realmente, quando passarmos para uma nova fase, para uma outra fase evolutiva, onde os ímpios, os corruptos, os maus, os degradados, todos aqueles que insistem na distorção da lei cósmica, da lei divina, da lei do Dharma, né, insistirem nas suas ações, serão, aliás, já estão sendo retirados do planeta, porque o planeta já está mudando o seu potencial vibracional para uma frequência mais elevada e, por simples incompatibilidade de frequência, não será mais permitido a entrada ou a encarnação de alguns elementos de baixa frequência, elementos que insistem na sua degradação, que insistem por vários motivos, principalmente pelo comodismo, em ações contrárias à lei. E é dessa forma que o planeta se limpa e se organiza e se equilibra, né? Uma Sim. transformação, tanto para a humanidade também, né? Nesse momento, se manifestará, retomando, vamos dizer, o planeta na frequência evolutiva original e que terá lugar novamente, essas hierarquias, inclusive o retorno, quando mais se precisar, do grande avatar. Né? Então, isso não é um aspecto religioso somente, isso não é um aspecto puramente espiritual somente. Aliás, está longe de ser religioso, isso é um aspecto a nível cósmico, científico e também filosófico, sendo colocado em prática. Porque filosofia também é muito boa, mas ela pode ser muito melhor sendo colocada em prática. Tá? Então, a questão é justamente vivenciarmos esse processo ou estarmos dentro dessa faixa vibracional para que possamos futuramente estarmos com uma frequência consciencial elevada, aproveitando todo esse processo, que é um filtro. A velha máxima de separação do joio e do trigo já começou há décadas, e isso cada vez mais se identifica. Nós observamos isso no nosso dia a dia. O processo do aparente caos no mundo inteiro é uma depuração necessária para esse processo. Então, é um aspecto extremamente importante e muito mais importante.
que eu peço a atenção de todos com respeito à parte ufológica. Tá? No que diz respeito à ufologia séria, desmistificada, porque encontramos, principalmente na internet, muitos falsos profetas, muitos cegos guiando cegos, recebendo mensagens e canalizações e outras intervenções, entre aspas, se dizendo extraterrestres e estão embarcando numa canoa furada. Porque é necessário um conhecimento, uma pesquisa dentro da ufologia séria para que haja um mínimo de discernimento sobre o que está sendo colocado por aí e que, infelizmente, muitas pessoas, por vários motivos, embarcam. Porque o ET está na moda. A ufologia está na moda. Muita gente quer porque quer ver uma nave, ver um ET. Para que isso? É a velha pergunta para tudo na vida. Você quer ver uma nave? Quer ver um ET? Para quê? O que você vai fazer com essa informação? Para que isso vai te servir? Preste muita atenção nisso. Para quê? Eu sempre conto essa história aqui. Eu participei de um evento junto com o irmão meu, que eu fui indicado por ele, para você, o Petit, Marco Antônio Petit. Sim, sim. Estava dando uma palestra no evento dele, ele também deu palestra. No intervalo, teve um rapaz que veio de uma cidade no interior aqui do estado do Rio de Janeiro, veio aqui para a capital. Ah, porque eu quero ver um ET, quero que uma nave puxe meu quintal, não sei o quê. Então, tá bom, peraí. Para que, o cara pálida, para que você quer ver um ET? Ai, meu Deus. O que você vai fazer com essa informação? Primeiro, você vai aguentar o tranco do contato? Olha, por experiência própria, isso aí não é nada fácil, não. E outra coisa, você acha que eles estão aqui para fazer exibições hollywoodianas no céu? Eles estão aqui para soltar fogos, luzinhas? Vocês acham que eles estão aqui para fazer isso para você ver? Ou para posar no seu quintal e perguntar, Hal, leve-me ao seu líder? E você contar isso numa história depois de jantar, contar isso num papo de bar, de botequim? Você acha que é para isso que eles vão aparecer? Você tem certeza? Para que você quer ver isso? E esse e outros motivos, até muitos muito nobres e bem-intencionados, mas fora do escopo real, do cronograma de trabalhos deles aqui, há milênios. Muita gente tem uma ideia muito errada a partir do achômetro ou a partir do que pensa receber na sua sensibilidade, seja ela psicomediúnica ou de uma outra forma, de ou seres que se dizem ETs ou, na maioria das vezes, coisas da própria cabeça. Tem que se ter muito cuidado com isso. Porque observando o seguinte, como eu falei lá no início, existia uma implementação de vida aqui no planeta por hierarquias superiores do nosso próprio sistema solar. Hierarquias muito altas, excelsas. Começando nos arrúpicos, que é um termo em sânscrito, em Devanagari, que quer dizer sem forma. Rupa, ou rúpico, é forma. Arrúpico, sem forma. Toda palavra sânscrita que começa com A num sentido específico quer dizer negação ou sem. Né? É karma. Tem toda uma explicação no sentido. A karma é sem karma. É um exemplo. Então tem os arrúpicos. E depois tem os rúpicos, que vem numa escala inferior. Ou seja, os arrúpicos nem forma têm. São energia, consciência pura. Ou você acha que um grande mestre da grande fraternidade branca tem aquele rostinho bonito? Que outros São pura luz, né? Já aquele... se transformaram em pura luz. Já. Nós, aqui no plano físico, temos a necessidade de uma referência física. É verdade. Mas eles já transcenderam esse mundo. Quem garante que os anjos, que as hierarquias angélicas, que encontramos na árvore sefirótica, por exemplo, né,
De cima para baixo, serafim, querubim, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos. Olha quantas hierarquias eu falei antes de chegar em arcanjo e anjo, que são os mais próximos do ser humano. O arcanjo está mais próximo do anjo. Acima do arcanjo tem mais 8 hierarquias. E o pessoal acha que conversa com o anjo e bate papo com ele na mesa de jantar. Não é assim. Não é assim. Isso aí é de muita responsabilidade. São hierarquias altíssimas. É verdade. Eles transcendem a forma já há muito tempo. Não tem aquele rostinho bonito aqui numa referência na arte sacra e etc, etc, etc. Então, dentro dessa consciência já de terceiro milênio, que muitos ainda não alcançaram e nem vão alcançar, infelizmente, né? Embora haja tempo para isso, mas exige um esforço pessoal no sentido de enxergar as suas verdadeiras prioridades enquanto encarnado aqui, o que você veio fazer aqui. Tá? Enfim, dentro desse processo, se essas hierarquias responsáveis pela manipulação dos tátuas e o controle e dinamização no cosmos concernente ao nosso sistema solar, concernente aos astros do nosso sistema solar, onde a grande maioria não é físico. Segundo o que encontramos na própria cosmogênese e antropogênese de Blavatsky, né? E isso é uma lógica cósmica a partir do Logos, a partir do grande Logos, cujo arremedo representativo no plano físico ao Sol. No Antigo Egito, por exemplo, os egiptólogos até hoje insistem que a adoração a Ra no Antigo Egito era adoração ao Sol. Não, a adoração a Ra era adoração ao Sol como representante do grande Logos, da grande emanação divina de vida para esse sistema solar. Tá? O grande Logos está por trás do Sol. Era esse o sentido de Ra no Antigo Egito. Tá? Daí para diante. Não vamos nos alongar nesse mistério, pelo menos por enquanto. Então, se hierarquias nesse sentido implementaram a forma humana, a maneira como ele se coloca, todo o processo evolutivo no sistema solar inteiro, inclusive em planetas que não são mais físicos, existem planetas, são quase que 70 planetas no nosso sistema solar, a maioria não é físico. Existem planetas astrais, existem planetas que existem do mental para cima, já não tem mais corpo astral, e assim sucessivamente. Existem os planetas físicos que nós conhecemos, e existem os planetas que não têm mais mônada, não têm mais centelha divina, estão em processo de lentíssima decomposição, como é o caso da nossa Lua, e assim por diante. Se hierarquias do nosso sistema solar têm todo esse potencial excelso e de gerenciamento de vida no sistema e no nosso planeta, cujo representante é o Logos planetário, dentro do governo oculto do mundo, que, por exemplo, se conhece na cultura judaico-cristã como Melquisedeque, no Antigo Egito era o Senhor Ptah, e assim sucessivamente. Né? Por que seres e hierarquias vindas de Sírios, Arcturus, Pleiades, Vega e outras estrelas, algumas próximas, outras distantes, até de outras galáxias, o que esses seres vêm fazer aqui no nosso sistema, que segundo muitas pessoas, as atribuições que elas dão a eles e o que eles vêm fazer, o que eles vêm fazer aqui, né, se o que é relatado por aí, as hierarquias daqui do nosso próprio planeta, hierarquias de comando, de governo espiritual e da própria espiritualidade nossa planetária e o gerenciamento do sistema solar todo, fazem com o pé nas costas o que dizem que esses outros seres vêm fazer aqui.
Vem esses seres provocar a cura, não sei o que e tal. Pomba, a nossa hierarquia aqui faz isso com o pé nas costas, faz isso muito facilmente. A ciência daqui, a nível espiritual, a nível em termos de frequência vibracional, é muito avançada. O que existe é um intercâmbio no cronograma de trabalho de várias hierarquias, de vários sistemas estelares, de muitos quadrantes da galáxia, com o nosso sistema aqui. E o nosso sistema, hierarquias daqui, lá também, intercaminhando com esses sistemas. Num cronograma de trabalho em que não temos a menor ideia, o menor alcance do que realmente vem a ser. Eles não vêm aqui para fazer um trabalho que a gente dá conta. Tem muita gente iludida com isso. É preciso que haja um repensar, que seja repensado, reavaliado, todo esse processo que é colocado por aí de interação ou intervenção extraterrestre aqui no planeta. Existe todo um planejamento, toda uma estrutura hierárquica no planeta e no sistema solar, coordenando todo esse processo de entrada e saída desses seres, assim como tem nos seus sistemas também. Repito, nossa hierarquia daqui também está lá em outros sistemas. Muitos chegam aqui e já estão aqui há muito tempo, como eu falei, e o ser humano acha que é a prioridade. Não, o ser humano é a terceira prioridade deles aqui. Eles executam trabalhos em vários níveis, especialmente a nível geológico, geomorfológico, geodésico, geológico, que a gente nem alcança em vários níveis de frequência. É muito mais amplo, muito mais profundo, e o negócio é muito sério. Ainda mais quando se fala em invasões de draconianos, reptilianos que vão invadir, que eles fazem, acontecem, tomam conta do planeta, e tem civilizações disputando o controle do planeta. Desculpem, para mim isso é uma falácia. Não existe, né? Porque existe, obviamente, atuações que para eles não são... de outro tipo, de outra forma. Existem atuações que para eles não são negativas, que para nós é negativo, pelo menos no nosso estado de consciência é negativo, mas atraídos pela nossa própria vibração. Ai, que sim, com certeza. Há milênios, o ser humano cria formas de pensamento que se acumulam no etérico e no astral do planeta, que, obviamente, pela sua densidade vibracional, abre guarda para um monte de coisas. E isso atrai ou o bom ou o mal, de acordo com o que se vibra. Sim, mas não em termos do que é colocado por aí, que vem um draconiano invadir e querem assumir o planeta. Não, existe todo um planejamento hierárquico fora do nosso alcance a nível da vidência, da percepção, da intuição, num estágio muito mais acima, tá? Que a grande maioria aqui não alcança. Só os grandes iniciados conseguem alcançar uma noção do que realmente é isso, onde tudo trabalha em conjunto, em termos de governo oculto no mundo, hierarquias do próprio planeta e hierarquias de fora. Tá? E tudo que estamos passando hoje no planeta, individual e a nível coletivo, está de acordo com o nível de consciência que nós temos, que insistimos ter nesses milênios, principalmente nos últimos 300 anos, em que existe uma ascensão enorme tecnológica. A cada dia, as inovações tecnológicas só se multiplicam, sem exagero. O seu aparelho de última geração tecnológica, seja celular, tablet, computador, daqui a 3 meses vai estar obsoleto. Lembrando que o que você considera de última geração que você tenha na sua mão ou esteja à sua frente, a fina flor da tecnologia que você pôde adquirir está defasado no mínimo 25 anos em relação ao que existe nas mesas
dos laboratórios, dos cientistas e, na prática aplicada, dos principais governos do planeta e suas respectivas contrapartes militares. Realmente é verdade, eles têm tecnologia que já existe e que muito ainda é considerada avançada. ficção científica. Então, como a gente está falando, nos últimos 300 anos, houve um boom enorme pela Revolução Industrial, última Revolução Industrial, de um crescimento enorme tecnológico do planeta, mas em termos éticos, em termos de consciência, em termos de ser humano e humanidade, estamos indo ladeira abaixo. É uma defasagem, uma diferença muito grande. E isso se dá pelas formas de pensamento que nós vamos criando pelos pensamentos, palavras e ações, individual e coletivo, em que agora, repetindo, voltando lá, o planeta, as pessoas vivenciando o que estão vivenciando, ainda mais por conta do Kali Yuga, que potencializa essas vibrações, a conta chegou. Por conta disso tudo que a gente vem criando ao longo desses milênios, a conta agora chegou. Então não existe essa que ainda muita gente embarca. Os mestres vão chegar aqui e vão me tirar dessa. Os anjos vão chegar aqui e vão me tirar dessa. Tem uma frota de naves que vai baixar sua luz sólida e vai recolher muita gente para o pau quebrar aqui no planeta e muitos serem salvos, recolhidos ou voltar aos seus planetas de origem. Vai esperando sentado, porque não é assim que funciona, não. É verdade, não é não. Não é assim que funciona, não. Tá? Então, eles nos ajudam, eles nos estimulam, eles nos inspiram, eles nos orientam a encontrarmos as melhores e mais eficientes ferramentas e instrumentos para nós mesmos encontrarmos as soluções e as curas para tudo aquilo que nós mesmos criamos. Eles não vão fazer um trabalho que cabe a nós. Né? É isso mesmo. Isso é extremamente importante no momento que estamos vivendo, que estão já atribuindo a salvação aos ETs, aos mestres, aos anjos, etc. Vão salvar? Sim. Salvar a sua ajuda. Numa ajuda para que você seja ajudado. É preciso que você se ajude. Então, repetindo, eles estão conosco, melhor dizendo, ao nosso lado o tempo todo. O divino, essas hierarquias, está tudo aqui e agora. Nós é que perdemos a conexão. Nós é que precisamos nos reconectar com esse processo. Tá? É como eles dizem, o primeiro passo é seu. Só você pode dar esse primeiro passo. Os outros daremos juntos, mas o primeiro passo é seu. Então, dentro, por exemplo, do que Platão colocava, relativamente que pensa, a mente que sente e a mente que age, e você inclui na mente que pensa a palavra, repito aqui, eu sempre falo isso, qualquer busca, seja filosófica, seja científica, sendo artística, sendo espiritual, principalmente espiritual, consciencial, que você esteja a fazer, você não vai chegar em lugar nenhum enquanto você pensar de um jeito, falar de outro, sentir de outro e agir de outro. Se você não centralizar isso e ser coerente na sua vida, fazer na sua vida o que você prega, você está enganando. Tem que estar tudo coordenado, alinhado. Isso não é ou fácil. Ou mesmo foco, direção. Exatamente, a palavra mágica é essa, foco. Enquanto não houver essa coerência interna do ser, você está enganando a si mesmo, você não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Você junta isso tudo com o que eles queriam transmitir, desde a Atlântida para cá, nesse processo transmilenar de conhecimento, na atuação deles desde antes dessa época aqui, eles que eu falo, hierarquias de fora, com N propósitos, deixando um legado enorme para nós e que continuam aqui e outros reaparecendo. Com evidências atrás de evidências, como as plantações, né, de trigo, os ciclos, os crop cycles, que tem por aí, as evidências arqueológicas cada vez maiores,
outras nem são mostradas ao público, e as que existem, que as pessoas têm acesso, já põem um X ou uma interrogação deste tamanho na história da humanidade e na interação que civilizações antigas tiveram com seres de maior consciência, maior inteligência, de maior avanço. Junto a isso tudo que eu estou falando, olha o momento que estamos atravessando. E ainda mais, vamos lá pegar um outro exemplo. O que separa no genoma, pelo que já foi decodificado, o que separa o genoma humano do chimpanzé são 2%. 2%. Agora, imagine uma civilização cósmica. Não digo extraterrestre porque o espaço, a galáxia, já é o métier deles. Uma civilização extremamente avançada, que está, aliás, como quase todas estão, no âmbito de visitação terrestre e de trabalho, de cronograma de trabalho aqui, na verdade, não é no planeta, é no quadrante que o sistema solar está inserido, junto com outras estrelas, porque assim como o Logos é o nosso Sol central, existe um Sol central maior ainda para um conjunto de sistemas estelares que perfazem um quadrante. Então, civilizações nesse nível, milhões de anos à nossa frente, cuja tecnologia para nós é algo mágico, é algo de magia, nós não temos como qualificar a tecnologia que esses caras têm. Eles estão milhões de anos à nossa frente. Imagine a diferença que deve ter nesse genoma, que é muito mais de 2%. Então, não tem como, muita gente faz, colocar o disco voador debaixo do braço e tomar posse do ET. Eles te acham onde você estiver. Hoje não precisa nem mais para o campo, ir para o interior, ir para o alto de uma montanha, fazer vigília, etc. Embora isso seja muito bom, mas não com cunho ufológico. O cunho ufológico é uma consequência, não deve ser a causa. Eles te acham em qualquer lugar, desculpe, até no banheiro da sua casa, se precisar, eles te levam dali mesmo. Por quê? Não tem como saber. São N propósitos. Porque grande parte da humanidade tem vínculo direto com eles, por ser uma vida aqui nossa, e nosso arquétipo Adam Kadmon implementado aqui no planeta em priscas eras. Tá? Então, nós vivenciamos um momento especialíssimo, um momento fantástico, um momento de luz. É preciso que as pessoas acordem e se desviem daqueles que fomentam o medo, daqueles que trazem um desespero ou um estímulo para que você se sinta perdido, desesperado, né? Desamparado, pisando em ovos, como nós costumamos dizer aqui. Não entrem nessa armadilha. Porque, ao contrário do que é dito por aí, muito até aqui no Brasil por alguns, até com boa intenção, mas com uma premissa errônea, dizem a luz venceu. Não, a luz não venceu. A luz não vence. A luz é vitoriosa por natureza. Ela não compete com nada nem com ninguém. Ela não precisa vencer. A luz por si só já é vitoriosa. É uma questão de conexão. É como a eletricidade. A eletricidade está aí. Você pega o plug do seu celular ou do seu abajur, coloca na tomada ou não. É escolha sua. Você se conecta com o divino, com a luz ou não. É escolha sua. Quais são as prioridades na sua vida? É continuar andando
a correr, continuar a andar e a correr diariamente contra o tempo, contra o relógio, com aquele olhar vazio, sem saber realmente de onde você está indo e para onde você vai, como a gente encontra um monte de gente no meio da rua com aquele olhar vazio, andando apressado sem saber por quê, inimigo do tempo, inimigo do relógio, para cumprir o quê? Algo para si? Para a sua evolução? Para o seu crescimento consciencial ou para os seus? Colocar pão na mesa é importantíssimo. Mas como é que você lida com o dinheiro? Como é que você lida com o trabalho que você faz? É o que você veio fazer aqui? É o tapa-buraco até você encontrar a sua verdadeira missão ou tarefa nessa encarnação? Esse tipo de questionamento consciencial e mudança de paradigma é a tônica do momento, para justamente ter um processo de eclosão evolutiva, para cada vez mais ser mais coerente consigo mesmo. Ou então continuar como gado. Né? É uma música aqui no Brasil, do Zé Ramalho, fantástica, antiga e atualíssima, e vai continuar atual durante muito tempo, até o Kali Yuga terminar, Admirável Gado Novo, sem propaganda aqui. Vida de gado, povo marcado povo feliz. É isso que você quer para a sua vida? Então, cada um tem que, de alguma forma, diferenciar-se por algo que goste de fazer, descobrir o tal caminho solitário, mas tem que haver todos nós temos um propósito maior do que só a nossa própria existência individual. E perfeito. Todos nós temos que descobrir esse caminho. Você falou outra palavra mágica. Propósito. Exatamente. Senso de propósito. Qual é o seu propósito? O propósito, seu propósito de vida, está ligado ao seu planejamento de vida? O que é o planejamento? Você sacrifica o seu propósito para se limitar àquele planejamento? Que pode ir por água abaixo, de acordo com as circunstâncias que podem surgir repentinamente? Embora, até mesmo pela Kabbalah, repentino não existe o de repente. Tudo tem uma causa, tudo tem uma origem, tudo tem um processo até consignar um efeito. Então, o que é o planejamento, o que é o propósito? Você cumpre na sua vida um planejamento e não sai dele, ou você cumpre um propósito? Que é o que vai te ligar a si mesmo e detonar, iniciar o seu processo de autoconhecimento. Aonde fica a ufologia e o ET nisso tudo? Só fica, porque é isso que ele espera de você. Esse passo para um contato maior e melhor futuramente, num nível mais abrangente e profundo, numa reintegração planetária à comunidade galáctica, da qual nós mesmos nos exilamos. Né? Então, são questões pontuais muito importantes nessa nova caminhada dentro da transição planetária, que é um processo em que atravessamos. Tá? Por isso que o título é do Jardim do Éden, a Era de Aquários. Da Jardim do Éden, período do Satya Yuga, a Idade de Ouro, onde tínhamos contato direto com o divino, e da qual, por escolha própria, né, nos bem tínhamos, verdade, isso tudo foi perdido. Nos expulsamos do Jardim do Éden e agora chegamos à beira da Era de Aquários para recuperarmos o que realmente somos, para continuar a nossa caminhada até o final da 7ª raça, do processo de desenvolvimento humano, para adentrar numa nova ronda planetária.
Estamos na 4ª ronda planetária, adentraremos a 5ª ronda planetária, mais lá para frente. Ronda planetária essa que, no momento, Vênus atravessa. Você chega hoje no planeta Vênus, não tem nada fisicamente, mas no campo hiperfísico e extrafísico tem uma civilização avançadíssima lá, que é o futuro da humanidade e que eles já foram como nós. E no sistema solar e pelo cosmos, isso é uma constante. Tá? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradeço a oportunidade. Tá? Fico muito feliz em participar. Agradeço a presença de todos vocês. Não estou me despedindo porque agora estou à disposição de todos para as perguntas. Tá? Exatamente. Então, pessoal, se houver aqui alguém que queira alguma dúvida que possa ser esclarecida aqui com o nosso amigo Paulo, fiquem à vontade para fazerem agora, neste momento, as vossas perguntas, tirando as vossas dúvidas, para ficarmos esclarecidos nestes assuntos que o nosso amigo Paulo nos traz e nos vai trazer em próximas lives, se Deus quiser. Então, esta live foi uma abertura, o início desta grande apresentação que o nosso amigo Paulo trouxe aqui connosco, aqui esta noite. Muito obrigado. Então, se quiserem, vão colocando aqui as perguntas no chat para serem aqui exibidas no ecrã. E eu desejo a todos uma boa noite. Vão pensando na perguntinha, enquanto eu me vou despedindo também. Partilhem esta live aos amigos, para que mais pessoas se possam juntar aqui connosco, sempre nas lives, que são sempre de muito aprendizado para todos. E eu costumo dizer sempre, conhecimento nunca é demais, então o conhecimento faz falta a todos. Há temas que nós estamos mais à vontade para abordar e há outros que ficamos assim a quem, né? Como se costuma dizer aqui em Portugal, ficamos assim pairando. E quando nós não conhecemos bem os temas, então escutar é muito importante, é sempre aprendizado novo e contínuo. A evolução é mesmo isso, é um aprendizado contínuo, a evolução não para, está sempre indo em busca de encontros, de novos aprendizados, e isso é que nos faz tornar seres mais evoluídos, de mais conhecimento abrangente, para que possamos ter um entendimento maior de tudo o que existe, né? Os nossos olhos físicos só observam aquilo o que enxergamos à nossa volta, as pessoas, as coisas. Mas, amigos, há muito mais do que isso. Tudo o que existe muitas vezes foge ao nosso entendimento ainda, por estarmos aqui neste corpo terreno, material, denso, físico, que é um veículo, ao fim e ao cabo, que nos transporta por aqui, neste mundo, que precisamos dele para andar por aqui. Então, quando nós evoluímos e já entramos em mundos diferentes, já não precisamos desta matéria aqui. É uma roupagem que fica para trás e adquirimos uma outra nova roupagem de acordo com o ambiente que se cria nesse mundo e a frequência em que nós estamos habitando nele. Então é dessa forma, de grau a degrau, como se costuma dizer, enche a galinha ao papo. Então quando eu digo é o grau de evolução, o grauzinho, cada grãozinho que ela vai debicando é mais um grau de subida na evolução humana, até chegarmos a um determinado degrau ou patamar ou esfera de evolução, já não precisamos mais encarnar, como o nosso amigo Paulo disse. Então chega a um ponto que já somos a centelha divina, essa luz pura, que não vai precisar mais encarnar em aspecto nenhum mundo, né? Mesmo sendo mundos mais evoluídos que este que habitamos aqui, que é o de terceira dimensão, né? Provas e expiações, né? Há de haver mundos surpreendentes que nós nem conhecimento temos, para isso ainda não chegamos a esse conhecimento, mas com certeza iremos chegar a um conhecimento mais profundo de tudo o que existe, e é o que o amigo Paulo estava transmitindo ao longo da live um bocadinho. Então, quando nós, à medida que vamos expandindo a nossa mente, vamos tendo contato com essa consciência suprema que está acima da nossa cabeça, é fora da caixa, quando nós abrimos essa caixinha que nós somos tipo um embrulho, um presentinho, quando nós fazemos puff, então, amigos, nós conhecemos a verdade de tudo o que existe, o sempre. E a evolução individual, solitária de cada um,
é surpreendente, aos olhos vistos, à nossa frente mesmo. Então é fantástico. Nós podemos ter conhecimento de tudo, de como o planeta foi formado, de todas as galáxias, universos, seres, a própria tecnologia da nave, porque muitos de nós aqui são mecânicos de naves. Já pensaram nisso? Então, nós quando deixamos inclusive o nosso corpo físico dormindo ali, descansando, ou entramos naquela frequência alfa, pateta, nós vamos a outros mundos, acedemos a outras coisas impressionantes. E muitos de nós têm a vivência consciente que quando acorda, onde teve? O pessoal diz assim, ai, sonhei com isto e com outro. Não, não é sonho, é real. Os sonhos não existem, nunca existiram. Foi uma farsa criada pela humanidade. Então, como criaram tantas outras farsas para enganar, para nos taparem os olhos, para ficarmos como os cegos, que é mesmo assim. E é Você falou num ponto aí interessante, que eu já ministrei live sobre isso, inclusive uma delas está no meu canal, dos graus que você falou, os degraus, que os egípcios antigos chamavam de escada de Ra. Né? Escala de Ra. Escada de Ra. Ou seja, cada um está num patamar procurando galgar o seguinte. Muitos estagnam num determinado patamar durante muito tempo. E muitas vezes, por causa dessa estagnação, pessoas que estão no patamar abaixo, ou seja, num nível de consciência mais abaixo, que fazem determinadas atrocidades até de uma forma instintiva, fazem um bem, porque provocam as situações necessárias para aquele que está estagnado se mexer, tomar providências para a ascensão. Então, no nosso nível evolutivo, no nosso planeta tridimensional, o negativo é que impulsiona o positivo para cima. Porque, como eu costumo dizer, enquanto está tudo muito bem, obrigado, você não se mexe para nada. Só quando uma situação aflitiva, o que é chamado problema, que na verdade é um desafio que vai virar oportunidade, né, aparece, você se levanta da cadeira para tomar providências para resolver aquela questão dificultosa. Né? Então, a nível individual e a nível coletivo, existem pessoas que provocam as situações necessárias para que haja uma mudança. Né? Infelizmente, essas situações muitas vezes são negativas. É preciso que aquele tome providência para isso. Exatamente. E mude sua consciência. Né? E ao mudar a consciência, nós vamos perceber uma coisa que a Kabbalah coloca muito bem, que tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, que a gente sente o aroma, cheira, degusta e toca os nossos 5 sentidos, tudo que a gente percebe através dos nossos 5 sentidos é 1% do universo. 99% do que existe está além dos nossos 5 sentidos. E a questão ao contrário do que muita gente pensa no processo de eclosão consciencial e subida, essa subida, entre aspas, essa elevação consciencial, não é para você ir parar do outro lado, é para você trazer esses 99% à Terra, aos 1%. É fazer o que os grandes avatares fizeram. Mais do que palavras, eles nos deram exemplos, e exemplo é para ser seguido. Para ser seguido. O que, por exemplo, Jesus Cristo fez? Ele procurou trazer o céu à terra. Quando a humanidade entender isso, que nós não precisamos estar em outro plano para sermos felizes, que podemos trazer o céu à terra, porque o plano físico existe. Se o plano físico existe, ele é uma criação divina. E se ele é criação divina, é um patamar dentro de outros do cosmos, ele, plano físico, é divino. E existe muita realização a ser feita aqui. Não é um plano de negatividade somente. Tá? Então, a questão é entender e procurar fazer nessa mudança consciencial, trazer o céu à terra. Fazer com que o divino se manifeste aqui, no nosso dia a dia,
através dos nossos pensamentos, palavras e ações. A escolha é nossa, sempre foi nossa, sempre será nossa, porque tudo é o divino, mas início, meio e fim é no ser humano. Tudo começa no ser humano, tudo vai terminar no ser humano. O ser humano é responsável por si mesmo. Acabou. Quando o indivíduo eleva a sua consciência, ele entende, compreende e assimila perfeitamente que ele não pode culpar ou responsabilizar nada, nem ninguém, pelo que lhe acontece. Ele é o único responsável por tudo que lhe acontece. Então, escolha certo. É isso aí, Paulo. Temos aqui uma pergunta aqui, da Luciana. Qual a sua maior mensagem para a transição planetária, Paulo? Luciane, você já conhece, né? Vou citar aqui 3 frases. Não, 4. 2 do Antigo Egito. Pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. A segunda frase é decorrente dessa, porque não existe deserto que nunca se acabe. O lema templário, non nobis domini, non nobis, sed nomini tua ad gloriam, não por nós, Senhor, não por nós, mas pela glória do teu nome. E por conta disso, não lute contra as trevas, lute a favor da luz. É uma diferença muito grande. Tá? É verdade. Então saibam que, repetindo, a luz está aí. A luz não venceu, ela já é vitoriosa por natureza, sempre foi e será. Escolha a sua conectar com isso ou não. Você está no quarto escuro, totalmente fechado. É dia lá fora, você abre a janela. É a treva que sai ou é a luz que entra? A luz não entra, a luz invade. Cabe a você abrir as portas da sua mente e do seu coração para isso. É isso mesmo. É dessa forma. É assim que nós chegamos lá. E tem aqui um comentário, talvez pergunta também, apesar de não ter a interrogaçãozinha, é o António Gomes. Então ele pergunta como relaciona a exposição que fez com o encontro do casal Bianca e Hermínio com seres extraterrestres e discos voadores no estado de Minas Gerais no ano de 1978. Oi, total. Obrigado, Antônio, pela sua pergunta e participação. Obrigado por estar aqui conosco. Interação total, porque eles fazem parte de um cronograma maior, evidentemente. Tá? Então, existem civilizações que já têm um vínculo aqui muito antigo. O próprio Carran, o ser deste caso Hermínio e Bianca, colocou que já tinha vindo aqui no Antigo Egito, há muito tempo atrás, e até antes do Antigo Egito, seres que já acompanham a humanidade dentro desse cronograma maior já há muito tempo. Fazem parte desse processo. Tá? Então, numa elucidação de memória, até pela chamada geogênese, exposta pelo Carran, que a seu modo realmente aconteceu, muitos núcleos extraterrestres existiram aqui no período Atlântico e anterior, e que foram devastados até mesmo pelo processo relativo ao acidente solar que ele descreveu. Vamos entrar em detalhes aqui, porque não tem tempo, mas estão completamente ligados. Tanto que, muito tempo depois, a Bianca, interagindo com o Carran, ela colocava que ele vem a cada 2 ou 3 anos ao nosso planeta, enfim, cumprir esse cronograma que ainda é extenso, é longo. Né? Está totalmente ligado a esse processo. Nós é que recebemos essas informações de uma forma pontual e segmentamos esse processo. Então, por falta de determinados conhecimentos ou acesso a esses conhecimentos mais antigos, e até por duvidar deles, muitos não conseguem concatenar isso. Né? Fazem parte de um todo. Então, analisamos esses processos de uma forma muito segmentada. Tudo está interligado. Tá?
A separação para uma didática melhor é feita por conta disso, por conta de um melhor entendimento na nossa limitação física consciencial. Mas tudo está dentro de um grande todo. É isso mesmo. Então, ele agradece. Gratidão mesmo por estarmos aqui juntos esta noite com o nosso amigo Paulo Giannuzzi. Então, é sempre muito bem-vindo, Paulo. Cada vez que quiser vir ao Quinta Essência, então, com muito gosto, estamos aqui todos no aprendizado contínuo para a evolução humana e que é muito importante este conhecimento para todos ouvirmos, escutarmos aqui, seja em direto aqui, ao vivo, seja já após a live ficar aqui gravada, que irão ver muito mais pessoas. Então, eu agradeço a vossa presença aqui, especialmente ao nosso amigo Paulo, por ter recebido o meu convite com carinho e ter aceitado também para estar aqui connosco esta noite. Tá bom, Paulo? Gratidão, como eu digo sempre, de coração para coração, para o Paulo e para todos vocês, tá bom? E uma ótima noite a todos. Eu que agradeço muitíssimo mais uma vez. Muito obrigado. Gratidão, Paulo. Gratidão.